Muito boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Quem puder, vai abrindo aí suas câmeras, por favor. É bom abrir as câmeras por dois motivos, né? Primeiro, porque eu não fico falando pro nada, né? Quando todo mundo trava a câmera, a sensação de que eu tô sozinho aqui olhando para a parede. Então, quem puder, eu sei que algumas pessoas aí estão no meio voltando do trabalho, alguns com filho, mas quem puder abrir a câmera é muito importante por esse motivo, né, de eu não estar aqui sozinho. E o segundo motivo é que daqui a pouco a gente vai fazer um exercício. E é importante que eu veja vocês no exercício, tá? Então vamos chegando aí, o pessoal deve estar já já abrindo aí, chegando também. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Daniel. Sejam muito bem-vindos. Carlos e a Érica já estão aqui também. Emerson, boa noite. Gisele está aqui. Tem pessoas aqui que já estão há um tempo aqui comigo no clube, né? Então, não tem câmera. Tudo bem, Daniel, tranquilo. Emerson tá no meio da janta, não tem problema, ninguém vai ficar olhando pro seu prato. Pode abrir. Mas brincando, quando você sentir a vontade aí, por favor, quem conseguir abrir a câmera, Ó, tá tranquilo, Emerson, ninguém tá olhando para você comendo. Seja bem-vindo. Ingrid, seja bem-vinda. Pessoal conectando aí. Muito bom, muito bom. Fernanda chegando também. Legal. Maravilha. Pessoal, mais uma vez, quem puder abrir a câmera, abra, tá? Vale a pena, porque eu preciso ver também vocês por causa do exercício, né? E porque é legal eu vê-los para não ficar falando aqui para uma tela preta, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, Renata, Valquíria, Daniel, já falei. iPhone, quem tiver aí com o nome também que não dá para ler, se puder botar o nome, é legal, porque eu sei com quem eu tô falando, né? Às vezes você quer fazer uma pergunta e aí não vou saber quem é. Ana, seja bem-vinda. Elaine, Fernanda, temos duas Fernandas. Gisele está a caminho do trabalho. Tranquilo, tranquilo. Pessoal, quem quiser, eu vou começar a aula já já, tá? Mas quem quiser. Separa já as perguntas que quiser fazer no final. A gente pode, durante o processo, parar e fazer perguntas, pode levantar a mão. Eu acho que sempre é mais legal no final, porque aí pode ser que eu vá esclarecendo algumas coisas durante o processo, tá? Mas também não tem uma regra definida, não. Se você no meio do processo ali, nossa, tem uma dúvida que eu preciso tirar agora, levanta a mão, a gente tira a dúvida e tá tudo certo. Beleza? Então, sejam muito bem-vindos à aula Destravando a Sua Vida. Eu montei essa aula com muito carinho, tá? E enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dando mais algumas informações aqui, algumas coisas para que a gente aproveite mais ainda essa aula. Uma coisa legal é o seguinte: essa aula, quem quiser convidar, manda para aquelas três, cinco pessoas que você ama, que você acha que seria legal estar nessa aula, tá? Também pode mandar para as pessoas que você odeia, que não tem problema nenhum, que vai ajudar ela, então pronto. Manda aí para quem você acha que vai ajudar na vida dessa pessoa. Estou muito honrado e feliz com a presença de vocês, de verdade. Uma das coisas que eu mais amo na vida é isso aqui, é estar aqui falando sobre comportamento humano, falando sobre mentalidade, falando sobre como a gente funciona, né? E eu quero agradecer demais vocês estarem aqui, porque o ativo mais valioso que nós temos hoje é o tempo, né? E você está doando aí o seu tempo para mim, eu estou doando o meu para vocês também. Então eu agradeço demais essa troca que vocês estão proporcionando, tá? Quem puder, coloca também no chat aqui que eu vou ler de que cidade você está falando. Vamos ver se eu estou abrangendo aí uma quantidade grande no Brasil ou se a maioria aqui é de São Paulo mesmo. Então quem puder, coloca ali para eu ver de onde vocês estão falando, de onde vocês são, tá? São Paulo, ó, Daniel é de São Paulo, beleza. O que mais? Enquanto vocês vão colocando aí, eu vou dando mais alguns recados. Ó, peguem um copo d'água, tá? Peguem água, já se preparem aí com água. Caderno e caneta, papel e caneta é muito bom ter, né? Ó, a Ingrid também é de São Paulo. Anotar é uma coisa muito poderosa, né? Sumaré, o Emerson é de Sumaré, beleza. Porque a gente entra nessas aulas aqui e fica só assistindo às aulas sem anotar nada, sem de fato.
capturar aquele conteúdo, e aí é só mais uma aula, né? É só mais uma coisa que você pede. Ó, Florianópolis, grande maioria de São Paulo, mas temos aí alguém de Florianópolis, maravilha. Então, não trata a sua vida como qualquer coisa, né? Não entra nessa aula porque você já está doando o seu tempo, como eu te falei, como se fosse qualquer coisa. Pega assim o papel, pega aí a caneta e se prepara para a gente anotar o que vocês acharem que faz sentido, o que achar que é legal, tá? É um mergulho que a gente vai fazer aqui, tá? Então é importante você materializar os insights que você tiver, colocar no papel, até para, se no final ali você tiver alguma dúvida, você trazer. E nós faremos exercícios. Então é importante que você tenha o papel e a caneta para que você faça o exercício, senão você não vai participar aí de forma integral, tá? Segundo e importante, se você veio até aqui, você já deu o passo que 99% das pessoas não dão, né? Você dedicou o seu tempo para o seu crescimento. E eu te peço para que você honre esse tempo com você. Então fecha as abas aí do seu computador, coloque o seu celular no silencioso, né? Vira a tela para baixo, porque se a gente deixa o celular aqui com a tela para cima, ele fica mandando notificação e a gente fica tentado a olhar, então vira para baixo. Eu sei como é que é essa corrida aí de tá na vida, né? E a gente quer estar o tempo inteiro conectado a tudo, mas eu preciso que você esteja 100% presente aqui. Se você não estiver 100% presente aqui, você não vai capturar o que a aula tem, e aí muitas vezes você está perdendo o seu tempo, né? Então, é, deixa o celular de lado, deixa as abas do computador de lado, esteja 100% focado aqui. Quem tiver fone de ouvido até indico, porque se fica mais imerso ainda, tá? O que a gente vai fazer aqui hoje é para você, de fato, usar como ferramentas para destravar a sua vida, tá? E o meu compromisso é entregar, não dicas superficiais, mas entregar um conteúdo que sirva para esse propósito, tá? Então, o meu compromisso é fazer você enxergar algumas dessas raízes que estão atrapalhando aí sua vida. Pessoal que chegou aí um pouco atrasado, chegou na sequência, eu vou pedir um favor que eu pedi já para quem já estava aqui, que é abram as suas câmeras, deixa eu ver vocês, né? Senão eu fico aqui, não sei quem é quem, é só um nome para mim. Então, quem puder, abra a câmera. É legal a gente ter essa troca aí também de eu ver quem tá do outro lado, tá bom? Seja bem-vindo aí quem tá chegando. E é isso. Então, vamos fazer esse acordo. Eu quero um acordo. Eu quero que vocês esqueçam tudo que tá do lado de fora. Pelo menos por esse momento. É pouco tempo que a gente vai ficar aqui, tá? Esqueça do trabalho, esqueça das suas contas, das preocupações. Esteja aqui. Apenas só você e a minha voz. Eu quero que você esteja nessa jornada junto comigo, tá? É uma jornada para dentro. E se você tem 1000 coisas que você está olhando ao mesmo tempo, se você está conectado a 1000 abas no seu celular, no seu computador, você não entra nessa jornada, que é o que as pessoas já fazem todo dia no dia a dia. Elas já estão conectadas com tantas coisas que elas não conseguem entender o que está acontecendo. E é exatamente por isso que as pessoas sofrem hoje em dia é, de não conseguir se conectar com elas e entender o que está acontecendo, tá? Maravilha, Marcela, tá recém-operada, não consegue ligar a câmera. Tudo bem, sem problema. Fica então focada na aula. É isso. Quem não puder de jeito nenhum, tá tudo certo, né? Mas quem puder, eu peço que entre na aula e se conecte, tá? Então, você já teve a sensação, pessoal? Você já teve a sensação? Essa pergunta que eu queria que você entendesse. Você já teve a sensação de que você é como se você tivesse dois de você dentro de você? Você já teve essa sensação? Como se tivesse dois aí dentro. Já teve essa sensação em algum momento? Como se tivesse aquele que é o que sonha e aquele que sabota você. Em algum momento na sua vida você já teve essa sensação? Como se tivessem duas pessoas aí operando, né? Existe aquela pessoa que acorda segunda-feira, ou às vezes no primeiro dia do ano, né? O 1º de janeiro é ótimo para isso. Ou no seu aniversário, aniversário também é uma ótima data para isso. Aí você faz um pacto com você, um pacto sagrado com você mesmo. E, né, você traça todas aquelas metas, você desenha o plano mais incrível da sua vida. Você até sente aquele fogo interno. É uma certeza que dessa vez tudo vai ser diferente. É como se você fosse agora o arquiteto dos seus sonhos. Você sabe o que fazer. É como se você soubesse todas as infinitas possibilidades que estão disponíveis aí para você. Só que aí, o que que acontece?
a terça-feira chega. 1000 e-mails para responder, é o chefe reclamando, aí vem a quarta-feira, a quinta-feira vem o cansaço, são as tarefas de casa, é filho fazendo bagunça em casa, filho que tem que levar na escola, lancheira para fazer, o marido ou a esposa que precisa de atenção. Aí vem o fim de semana, as distrações do fim de semana, e aquele outro você assume o controle. Você até tenta ser aquele você que sabe o que é para sua vida. Só que esse outro acaba sempre assumindo o controle. Quem aqui já teve essa sensação? Levanta a mão. Só para eu ter uma ideia. Maioria, né? Grande maioria das pessoas. Esse outro você, essa outra versão sua, ela não é mal nem ruim, tá, pessoal? Ela só tá cansada, com medo, inseguro. Essa outra você, ela é mestre em te manter onde você tá. É aquela voz que sussurra no seu ouvido, sabe? Aquela voz que você ouve de vez em quando. E sim, tá? Você não tá maluca, você não tá pirado, mas existem vozes na sua cabeça. Quem aqui já percebeu que ouve vozes? Quem aqui já percebeu? A gente ouve vozes. Eu ouço pelo menos. Eu não acho que eu tô maluco ainda. Então eu espero que mais alguém aí ouça para pelo menos eu não me sentir maluco sozinho. Não, a gente ouve vozes, né? A gente ouve vozes que é, não, começa na segunda que vem. Eu mereço esse doce. Não, o dia hoje foi terrível. Quem nunca ouviu essa frase? Eu mereço. O tempo todo a Ingrid está falando. O Carlos está falando aqui, ó, sensação de fragmentação. É isso. O tempo inteiro a gente está ouvindo essas frases. Não, não fala da sua ideia na reunião. Você está no meio de uma reunião. Você tem aquela ideia brilhante, você fala, nossa, isso aqui vai ajudar. Aí a voz vem, não fala, não fala, vão te achar ridículo. Nossa, essa ideia é ridícula, não fala, não fala. Aí você fica ali. Não, aí você fica, começa a suar, né? Você fala assim, não, a ideia é muito boa. A ideia é ótima, vai ajudar muito. Mas a voz fica, não, não fala, tá louca, não fala assim, não. E aquela voz que fala assim, pra que tentar de novo? Você já sabe como vai terminar. Você já sabe, não vai dar certo. Essa, essas vozes seriam os pensamentos? Sim, seriam os pensamentos. Essas vozes são os nossos pensamentos. Eles ficam ali, né? São vozes que a gente fica o tempo inteiro ouvindo. Eu chamo, inclusive, que elas ficam tagarelando, sabe? Elas ficam milhões de vozes ao mesmo tempo, mil coisas acontecendo. Essa guerra, essa batalha, né, silenciosa que a gente acaba vivendo, porque só a gente vê essa batalha, ela acontece ali dentro da sua mente, ela não consome só a sua energia, ela consome a sua vida. Ela rouba a sua alegria, a sua espontaneidade. E o pior de tudo, ela rouba a crença de que a mudança é possível. Você acaba entrando muitas vezes num ciclo de tentar, de tentar, de tentar. Em algum momento você meio que desiste. Você percebe que talvez essa mudança ela não pode mais existir. Ela não é possível na sua vida, né? Até porque é provável que você já tenha tentado mudar de alguma maneira e não deu certo. Quem é que já tentou mudar de alguma maneira e não deu certo na vida? Assim, já tentei, não, já tentei, não deu certo. Todo mundo já tentou mudar. Todo mundo já tentou mudar de alguma maneira e não deu certo, né? E assim, você começa, depois de tentar várias vezes, né? Você começa a se conformar. Porque é cansativo. Você tenta, não dá, aí você tenta de novo, aí você tenta uma outra estratégia, você começa a se conformar, você começa a falar, a pensar o seguinte, talvez não pode ser incrível, mas meia boca já tá bom. É melhor do que ruim. Eu vou viver essa vida aqui meia boca, né? Você começa a aceitar que a vida é isso aí. É uma versão meio rebaixada dos sonhos que você já teve um dia. Uma versão meio limitada, mas tá tudo certo, né? Se algo disso parece familiar, e eu acho que provavelmente parece para a maioria das pessoas, eu quero que você respire fundo porque está no lugar certo, tá? Muitos de vocês aqui, alguns aqui já me conhecem, né, do meu trabalho como hipnoterapeuta. Vejo aqui pessoas que já passaram, inclusive, no processo de hipnoterapia comigo. É, Muitos me procuraram para fazer processo e provavelmente não fizeram ainda. Ou seja, todas aqui são pessoas incríveis, inteligentes, cheias de potencial, que chegam a mim, como várias outras, com um pedido. Muitas vezes, as pessoas chegam com um pedido desesperado para resolver um problema, algum incômodo que elas estão vivendo. Seja uma ansiedade, uma procrastinação, uma insônia, uma falta de confiança.
Na hipnoterapia, a gente trabalha justamente para mudar a percepção de coisas que nós vivemos na nossa vida e que, consequentemente, mudam as nossas ações e os nossos resultados, tá? Eu vou trazer para vocês algumas coisas aqui que vão ajudar vocês, mas eu preciso antes trazer um contexto para encaixar vocês no que eu quero que vocês entendam, tá? Ou seja, nós acessamos a parte mais poderosa da nossa mente com a hipnoterapia. Nós não ficamos só naquela superfície, aliviando os sintomas, né? Como muitos processos, nós vamos juntos de uma forma segura, profunda, até o evento causador. Aquela causa, a crença raiz que está gerando ali aquele problema específico. E nós ressignificamos ela, fazendo com que o sintoma desapareça. Por quê? Porque ele perde a função. Não é que a gente trabalha no sintoma, a gente trabalha na raiz dele. Quando a gente trabalha na raiz, o sintoma perde a função, tá? Nós arrancamos ali como se fosse aquela erva daninha, né? Diretamente na raiz. E as transformações que eu já vi aqui na clínica são incríveis. Realmente são incríveis. Só que depois de alguns anos atendendo, centenas, assim, milhares de sessões bem-sucedidas aqui, uma pergunta começou a mexer comigo. Uma pergunta não só interna em mim, mas uma pergunta que alguns pacientes faziam, né? E eu lembro o caso, por exemplo, de uma paciente que me procurou para tratar a ansiedade. Nós fomos lá, tratamos, fomos fundo, encontramos o evento na infância. A crença que se formou ali, né, foi que ela não era boa o suficiente. Nós arrancamos aquela raiz e foi um sucesso. Ela se libertou daquele problema. Teve um outro paciente que chegou aqui com uma depressão muito severa, né? Disse que era a última tentativa dele, inclusive falou: Olha, você é minha última alternativa. Eu não aguento mais. 20 anos em depressão essa pessoa estava. Há 10 fazendo processo terapêutico convencional. E depois de uma sessão, ele se libertou da depressão. E ele também tinha uma crença, coincidentemente, a esse, de não se sentir bom o suficiente. Eu peguei esses dois casos aqui porque a interpretação foi semelhante. Só que eles perceberam que o poder do processo era tão grande, ou seja, eles tiveram um resultado tão legal no processo depois, eles se libertaram de uma coisa que eles vinham carregando há muito tempo, que eles me pediram para eu acompanhar eles semanalmente, como um processo convencional, né? Toda semana ali. Eu falei, olha, eu não tenho esse processo, né? Para quem não sabe, o meu processo com a hipnoterapia, ele é um processo breve. A gente tem de até 3 sessões só, é uma terapia rápida, né? Justamente porque a gente vai na raiz, tá? Enfim, e aí eles me pediram esse acompanhamento, eu expliquei, olha, não tenho, não desenhei o processo para ser dessa maneira, tá? Eu não acredito nesse formato de encontro no 1 a 1, que é muito formatado, sabe? Um horário específico, tantas horas, mesmos dias. Eu acredito, eu não acho que na maioria das vezes ele acaba ajudando, porque eu acho que na maioria das vezes, aí não é sempre, tá, gente? Ele acaba criando uma dependência, tanto do paciente como do terapeuta, tá? Então a questão é que eu comecei a perceber esse padrão. Ou seja, as pessoas elas tinham resultado, mas queriam continuar evoluindo e não apenas resolver aquele problema específico, né? Elas queriam continuar, até porque a nossa vida ela é rodeada de questões, né? Questões que vão surgindo que a gente precisa resolver o tempo inteiro. Então, por mais que a gente resolvesse o problema X, eles percebiam que ficava uma lacuna para caminhar depois sozinho na vida, para continuar evoluindo. Quem aqui já fez algum processo, qualquer que seja, na vida, sentiu a melhora, falou, nossa, me ajudou, mas percebeu o seguinte, caramba, e daqui para frente? Como é que é o caminho, né? Quem já resolveu qualquer coisa na vida e falou, tá, mas e agora? Como é que eu resolvo? Né? Como é que eu dou o próximo passo? E aí, porque a vida ela traz novos problemas o tempo inteiro, né? A vida, ela o tempo inteiro ela vai trazendo vários obstáculos, né? É como se fosse eu gosto de dar referência que esse processo é como se fosse um jardim. Quando a pessoa ela traz uma questão que está incomodando ela, é como se nesse jardim tivesse uma árvore dando frutos ruins, tá? Então ela veio reclamando de um fruto ruim. Olha, tá? Os frutos estão ruins, é o sintoma, tá? O que que a maioria dos processos terapêuticos faz? Ele quer tratar os frutos ruins. Só que a gente entende com a hipnoterapia que o problema ele está na raiz da árvore, beleza? Aí a gente trata, então a gente vai lá na raiz da árvore tratar.
Inclusive trocando ali o solo que está em volta dessa raiz, né? Então, com a hipnoterapia, a gente vai tratar a raiz e tratar o solo que está em volta dessa raiz. E aí, quando a gente faz esse processo, a árvore passa a dar bons frutos, beleza? Tá claro até aqui, né? Só que eu comecei a perceber é, que tinha uma camada ainda mais profunda. Eu comecei a perceber que as pessoas elas voltavam para tratar problemas em outras árvores do mesmo jardim. Entendeu? Então, assim, você veio tratar um problema X. Vamos pegar a sua maçã estava com dando problemas, né? Começou a vir estragada. Aí você veio tratar a maçã, um sintoma, a ansiedade. Aí a gente ia na raiz, tratava essa ansiedade, falava, nossa, legal, me libertei da ansiedade. Só que a pessoa, ela queria um acompanhamento e ela percebeu o seguinte, tem outras árvores do meu jardim dando problema. Ou seja, a gente limpou um canteiro do jardim, isso fez com que a pessoa resolvesse aquele problema, de fato na raiz, tá? Só que a gente não mudou a qualidade do solo todo. E aí eu comecei a ficar, assim, eu comecei a não conseguir parar de aprofundar o meu estudo em relação a como que a gente resolve esse problema, como é que a gente resolve essas questões, né? Como é que eu crio um processo que a gente possa adubar todo o solo de uma maneira mais contínua? A raiz mais profunda de todas não era a ansiedade ou a depressão que eles vieram tratar. Eu comecei a perceber que a camada que estava por trás dos nossos comportamentos era a nossa identidade. Ou seja, o solo da mente deles, que estava programado para acreditar eu não sou bom o suficiente, é que era o maior problema. Não era só a ansiedade e a raiz dela. Era o solo que ia contaminando as raízes, que por sua vez contaminava os frutos. Beleza? Tá claro até aqui? O ponto é o seguinte, se esse solo ele continua contaminado, concorda que ele vai continuar contaminando as demais árvores? Ele vai continuar, não tem jeito. Foi aí que eu fui cavando mais fundo, nesse funcionamento do ser humano. E eu comecei, eu comecei a perceber que remover raízes específicas, embora seja um trabalho muito poderoso e essencial, ou seja, nós precisamos tratar essas raízes, a gente precisa fazer esse trabalho. Eu percebi que ali não era o fim do jogo. Ele fazia parte do jogo, tá? Mas ele não era o fim do jogo. Que existia uma outra parte fundamental que a gente precisava tratar. Existia uma outra parte que a gente não estava olhando. Então não adianta tratar os frutos se o segredo está no solo. Não adianta tratar os frutos se o segredo está no solo, né? Eu percebi que existia uma outra parte fundamental que ia transformar a qualidade do solo de todo o jardim, de criar um ecossistema emocional e mental tão fértil, tão nutrido, que os problemas e o sofrimento eles teriam muito mais dificuldade de aparecer. E é por isso que a gente está aqui hoje, tá? A minha promessa aqui hoje para você é te ensinar a arrancar mais do que uma raiz. Você vai arrancar também aquela raiz que está te atrapalhando. Mas é mais do que isso, é te entregar o segredo para que você se torne mestre da sua própria mente. Então, nessa próxima hora aqui que a gente vai passar, eu vou te mostrar por que que muitas vezes a sua vida, na sua vida, né, você sente que está travado. Eu vou te apresentar não só o mapa para você limpar esse canteiro, né, para adubar essa parte, mas para você redesenhar o seu jardim interior inteiro, tá? Para que floresça aí a sua essência. Tá claro até aqui para vocês? Alguma dúvida? Claríssimo? Então, beleza. Quem tiver, só levanta a mão. Tudo certo, Daniel? Beleza, então. Bom, então, pessoal, a raiz, tá, de tudo, a raiz, a base do sofrimento humano tá aqui, ó. É a essência versus a nossa personagem. Aqui tá a raiz do nosso sofrimento. A essência é a sua força vital, é o seu eu autêntico. A sua personagem, ela é uma expressão criada para sobreviver, tá? A sua personagem, ela foi criada para te proteger. Então pensa no bebê que você foi. Aquele ser não se importava com a opinião dos outros. O bebê,
pode reparar, claro que você não percebe, né? Que você não lembra como, quando você era bebê, mas se você olha um bebê, você percebe que ele não tá nem aí para a opinião dos outros. Ele não tá nem aí, ele ri alto, ele grita, ele chora quando sente dor. Ele não tenta segurar as suas emoções. Ele expressa as suas necessidades sem filtro nenhum. É a pre- Um bebê é a presença mais pura que existe. Ele é presença, assim, é a essência pura, é potencialidade pura, é a nossa essência, é a sua força vital, é a sua assinatura única. A gente imprime, quando a gente é bebê, a nossa assinatura única. Ali, você arrisca no mundo. Você pode tentar andar 70 vezes. Se você cair 70 vezes, você levanta 71. O bebê ele continua até conseguir. Ele não para, ele não. Alguém já viu um adulto engateando na rua e você perguntou o que está acontecendo? Ele falou: "Não, quando eu era bebê eu tentei andar, não deu, aí eu desisti, fiquei com medo." Não existe. Não existe. O bebê ele vai até andar. Nada para o bebê. Não existe nada na mente dele dizendo que ele não é capaz, que ele não é bom o suficiente. Ou seja, essa essência ela grita mais alto do que qualquer coisa. E eu sei o que é viver nesse estado. Talvez vocês já tenham vivido nesse estado em algum momento da vida de vocês. E eu vou trazer uma referência da minha vida para vocês perceberem. Eu sei qual é o gosto de viver nesse momento, a sensação de você estar 100% vivendo ali com a sua essência vibrando. Para quem não sabe, eu fui atleta profissional, né? Por muitos anos eu vivi nas quadras, eu fui atleta profissional de vôlei, cheguei à seleção brasileira. E eu tava lá vivendo o sonho, né? Tava imerso naquilo ali. Quando eu tava em quadra, o jogo valendo, o campeonato rolando, não existiam essas vozes que eu brinquei no início da minha cabeça. Não existia. Eu não ficava, e se eu errar? Não existia, ai, o que que a torcida vai pensar? Não tem isso. Existe apenas aquele momento ali, o flow, a bola, o meu corpo, a quadra. Aquilo ali é pura presença. O meu corpo, ele sabe o que fazer antes da minha mente pensar o que eu devo fazer. Ali está o diferencial de um grande atleta. Um atleta, quando ele pensa o que ele tem que fazer muito, ele se perde. Ele treinou tanto que é como se eu não jogasse vôlei mais. Aquilo ali era uma extensão de quem eu era. Eu era o jogo. Eu ficava ali imerso. Muitas vezes, quando eu saía da quadra, familiares, amigos, torcida vinha falar: "Se eu me ouviu quando eu gritei tal coisa lá na arquibancada?" Imagina, mas não ouvi nada. Qual é o resultado quando você está ali imerso? Títulos. No caso, no meu caso, né, do esporte. Títulos. Fui algumas vezes campeão brasileiro, campeão sul-americano, melhor jogador da América do Sul. Ou seja, os troféus, na verdade, eram só consequência. A recompensa mesmo é aquele sentimento de alinhamento total. De estar exatamente onde eu deveria estar. Fazendo exatamente o que eu nasci para fazer. O sentimento ali não dá para descrever aquele sentimento. Aquilo ali era a minha essência no comando. É um estado de plenitude que parece que vai durar para sempre, que o tempo não existe tempo. Não existe tempo. Você não calcula o tempo que você ficou ali. Provavelmente, se vocês visitarem momentos da vida de vocês, vocês ficaram imersos assim. Seja num trabalho, num filme, num relacionamento. Quando você está apaixonado naquela conversa com a pessoa, parece que o tempo parou. Parece que foi diferente que o relógio bateu. Só que no meu caso, eu acabei tendo que parar de jogar. Eu tive inúmeras lesões, parei de jogar. Mas é justamente aí que a vida acontece. E a vida acontece com você também. Você ouve o primeiro não. Você faz algo espontâneo e alguém ri de você. Você expressa uma emoção e dizem pra você, engole o choro. Lá quando você é pequeno. E aí você aprende. Aprende que para ser amado, para ser aceito, para se sentir segura, você precisa se adaptar. E para se adaptar, você cria como se fosse uma interface entre a sua essência e o mundo. É como se fosse um software de sobrevivência. Esse software é a personagem. Essa personagem que você cria é o eu, é o falso eu que você apresenta para o mundo. É um falso eu. Você apresenta para o mundo algo que você não é aí dentro de verdade. Esse falso eu, essa personagem,
é construída com pedaços das expectativas dos seus pais, traumas que você viveu na escola, dos eventos que aconteceram da sua vida, das amizades, dos relacionamentos que você teve, da cultura que você vive. É uma criação. Ela é falsa, ela é uma criação. Você criou ela, baseado em tudo isso que você viveu. Tá claro isso aqui para vocês? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Não? Beleza. Quem tiver, levanta a mão e vamos que vamos. Tudo certo, beleza. Essa personagem, ela tem um trabalho muito forte, que é te manter seguro. Ela quer te manter segura. E para ela, segura significa na zona de conhecimento. Muita gente fala da zona de conforto, né? Ah, fica na zona de conforto. Eu não gosto dessa palavra, porque nem confortável é essa zona, certo? Quando você fala assim, ah, eu tô na zona de conforto, mas não é confortável mais, porque você já sabe que você não quer estar ali. Já é meio. Você não quer estar lá. A tua mente, ela te segura no que é conhecido. É conhecido, porque o que é conhecido é mais seguro. O que é desconhecido, você não sabe o que você vai encontrar. Então, qualquer coisa que ameace essa zona, uma oportunidade de negócio, um novo relacionamento, uma conversa difícil, na maioria das vezes é vista como um perigo. E aí, a sua personagem, ela acaba comandando essa sabotagem que muita gente fala, né? Ah, eu me saboto. Eu me saboto, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, acabo não fazendo. Ou seja, a sua personagem, ela é uma espécie de guardiã dessa mediocridade que você está vivendo. É essa personagem. Você vive uma personagem. Para quem nunca ouviu falar disso, para quem não sabia, fica tranquila, porque a melhor parte é entender que você não é os seus resultados hoje. Você está a esses resultados porque a sua personagem te condicionou a eles. Ou seja, você tem muito poder para mudar completamente os seus resultados, para atingir os resultados que você quiser. Bom, então a gente vai criando essas personagens. Existem várias personagens que fazem esse trabalho. E eu vou trazer aqui três personagens que são as mais clássicas que a gente tem, né? Depois, com o tempo, eu vou ver se eu crio mais uma aula para falar das outras personagens, ou se de repente eu vou até colocar lá no clube as personagens para a gente ir conseguindo achar essas personagens, tá? A primeira personagem é a perfeccionista. Ah, não. A personagem perfeccionista, ela te convence de que você só pode agir quando tudo estiver perfeito. Ela fica, não, só quando tudo estiver alinhado, perfeito. E aí você já tá ótimo. Não, mas faltou aquilo ali. O que que acontece? Você nunca começa. Aí a personagem, ela tem algumas ações. Qual é a principal máscara que a sua personagem perfeccionista usa? Eu não sou boa o suficiente. Então eu preciso ser impecável para ser aceita. Às vezes a máscara, ela nem é consciente. Tem muita gente que fala assim: não, 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 é porque não é insegurança, não, é que eu gosto das coisas muito bem feitas. A máscara que ela usa é: eu não sou boa o suficiente. Então eu preciso ser impecável para ser aceita. Como é que essa personagem perfeccionista se comporta? Ela se esforça para sempre entregar mais do que esperam dela. Sempre. Ela evita falhas a qualquer custo. Ela não quer falha. Ela tem medo das críticas. E aí ela acaba se cobrando compulsivamente, né? Excessivamente. Tá? Qual é o custo de viver assim? Ansiedade extrema, esgotamento, procrastinação, medo de errar, dificuldade em delegar e aceitar ajuda. Por que que as pessoas assumem essa personagem? Para ganhar aceitação, reconhecimento, da sociedade. Especialmente em ambientes profissionais, isso é muito forte, né? Familiares também, onde os pais cobravam muito. Então, essa é a personagem perfeccionista. Quem aí já se viu como uma personagem perfeccionista? Precisa ser impecável para ser aceita, ansiedade, esgotamento, procrastinação. Essa é a personagem perfeccionista. Quem já se viu personagem perfeccionista? Fernanda, quem mais? Só a Fernanda? Carlos, Érica. É.
Então, esse é o padrão da personagem. Ó, peguem para vocês perceberem. Ó, a Dalva também, a Renata, eu muitas vezes tenho isso, Daniel. Então, vamos lá. Personagem perfeccionista. Ela te convence de que você só pode agir quando tiver perfeito, tá? Qual é a principal máscara dela? Não sou boa o suficiente, então eu preciso ser impecável para ser aceita. Peguem a máscara, peguem como ela se comporta. Como é que ela se comporta? Ela se esforça para sempre entregar mais do que esperam dela. Ela evita as falhas a qualquer custo, porque ela tem medo das críticas. E ela acaba se cobrando muito. Qual é o custo? Então, ó, máscara, tá? Como se comporta, o custo. Qualquer coisa, de qualquer maneira que a gente haja na nossa vida, a gente vai ter um custo. Pode perceber. Quando você tiver qualquer coisa aí acontecendo na sua vida, você pensa assim, qual é o custo disso? O custo da perfeccionista é ansiedade extrema, esgotamento, procrastinação, porque tem medo. Qual é a melhor maneira de não errar, de não falhar? Não fazer. Então, o perfeccionista, ele não faz, porque ele não vai errar. Dificuldade de delegar, de aceitar ajuda, tá? E aí vem o outro ponto, que é por que que as pessoas assumem essa personagem? Para ganhar aceitação, reconhecimento, ela precisa ser impecável. Nossa, fulano faz tudo perfeito. Nossa, fulano é impecável, né? Ambientes profissionais e pais que cobram muito, a pessoa tem essa tendência, tá? Aí eu fico procrastinando, inventando obstáculos intransponíveis. Exatamente. A perfeccionista, ela fica inventando cada vez mais obstáculos. Na cabeça dela não tá, é porque realmente não dava para continuar, não estava bom o suficiente, ainda não estava pronto. Você vai se convencendo racionalmente de que tá certa a sua ação, não tá errada. Outra personagem que a gente tá muito comum na vida de todo mundo, que é a boazinha. A boazinha, também conhecida como o prestativo ou a agradadora, ela quer agradar todo mundo. Nossa, ela precisa da validação de todo mundo. Ou seja, ela tem muita dificuldade em dizer não, mesmo que isso destrua ela por dentro. Ela tem muita dificuldade. Mesmo que pese pra caramba, ela não consegue dizer não. Qual é a principal máscara dela? Se eu for rejeitada, eu não serei amada. Se eu for rejeitada, não vão me amar. Essa é a principal máscara dela. Como é que ela se comporta? Ela diz sim pra tudo. Então ela evita conflito. Tudo que pedem pra ela, ela faz. Sim, sim, sim. O negócio é um não, mais não possível. Ela fala: não, tudo bem, eu dou um jeito. Ela prioriza a necessidade dos outros e ignora as próprias necessidades. Cara, tá desmoronando a tua vida. Você não tá conseguindo empilhar os pratos da tua vida. Você tá naquele dia caótico, mas a pessoa vem e te pede: você pode fazer um favor pra mim? Você fala: lógico. Cara, não tem como. Você não tá conseguindo nem dar conta do teu. Como é que você daria pra dar conta de outro? Mas você dá. Dos outros você sempre dá. Quem aqui já viu isso? Quem aqui já se percebeu assim? Ó, a Érica, a Jodélio, Carlos. Qual é o custo de viver assim? Eu, a Ingrid também. Qual é o custo de viver assim? Fadiga emocional, ressentimento. Você fica ressentido, né? Com a pessoa, muitas vezes, que te pediu. Pô, mas ela só te pediu? Aí você fica assim, não, mas ela deveria saber que eu não aguento, né? Não sei o quê. E fica ressentido com você, porque você aceitou. Ou seja, outro custo, dificuldade de impor limites. Ó, a Dalva aprendeu a dizer não de formas delicadas, é isso. Aí a sua identidade fica fragilizada. Por que que as pessoas assumem essa personagem? Para serem aceitas. Principalmente para serem aceitas socialmente. Para se sentirem pertencentes ao grupo. Evitando rejeição, desaprovação, né? Então essa é a famosa personagem. Opa, tá aqui. Boazinha. A personagem boazinha, ó, ó lá, cheia de peso nas costas, chorando, chorando, mas sorrindo. Olha aqui, olha o rosto dela. Chorando, mas sorrindo porque tá ajudando os outros. Mas por dentro não aguenta mais. Se eu for rejeitada, eu não serei amada. Então é fadiga emocional, ressentimento, perda de identidade. Essa é a personagem boazinha. Sempre tá dizendo sim pra todo mundo, menos pra ela. Muito bem. Vamos à terceira personagem, que também é bem comum.
que é, ó, a Erika já falou que não é mais assim, muito bem, mas era antes, ótimo. A vítima, a terceira personagem que eu reservei, que eu separei pra gente é a vítima. Ou a sofredora. Chame de vítima ou sofredora. Nossa, mas a vítima é o seguinte: pra ela a culpa é do mundo, do governo, do chefe, do clima, não importa. Ela se alimenta de pena e da atenção dos outros. O lema da vítima é: a vida é injusta comigo. O medo, qual é o medo real dela? Assumir 100% da responsabilidade da própria vida. Ela vive esse medo de assumir 100% a responsabilidade da própria vida. Qual é a máscara que a vítima usa? O mundo é injusto comigo, por isso que eu sofro. Essa é a máscara. O mundo é injusto comigo, por isso que eu sofro. Como é que a vítima se comporta? Ela se sente impotente. Ela busca a compaixão dos outros. Ela evita assumir responsabilidade. Qual é o custo de viver assim? Falta de crescimento pessoal, dependência emocional, ciclos repetitivos de sofrimento. Por que que as pessoas assumem essa personagem? Para justificar a sua dor e atrair a atenção sem precisar mudar. No final das contas, o que a vítima quer é trazer essa atenção, jogar essa responsabilidade para o outro e não precisar mudar. Porque pensa só, ela não precisa mudar, né? Se a culpa não é dela, o que que ela vai fazer? Ela não vai mudar. Essa é a personagem vítima. O mundo é injusto comigo, por isso que eu sofro. Falta de crescimento, dependência, ciclos de sofrimento. E aí é muito fácil você entrar nesse lugar. Por quê? Porque eu não preciso mudar. Eu não tenho culpa. Eu já tentei. Ó, já fiz isso, já fiz aquilo, mas eu não consigo. Eu não tenho culpa. Tá claro até aqui, pessoal? Vocês se viram aqui em alguma dessas personagens? Quem aqui se viu em alguma dessas personagens? Pelo menos uma. É, né? É. A gente se vê nas personagens ali, né? Muito bem, então agora eu quero que vocês peguem papel e caneta, que eu falei para vocês trazerem papel e caneta. Eu quero que você pegue papel e caneta. Eu vou dar 3 minutos para vocês para a gente fazer um exercício, tá? A Dalva é a busca por aprovação, muito bem. Eu quero que você faça como se fosse uma espécie de raio-x da sua personagem. Tá? Eu quero que você responda. Eu vou colocar 3 perguntas aqui. Eu quero que você responda com a primeira coisa que vier à sua mente, sem julgamento, sem tentar elaborar demais. Você vai fazer essa pergunta. E eu quero que você capture essa personagem. O que que tá aí, tá? Geralmente é o que primeiro vier à sua cabeça. Eu quero que você coloque no papel agora. Não precisa ser a resposta certa. Apenas faça o exercício, tá? Eu quero só que você faça esse exercício. Então vamos lá. Peraí. Bom, vamos lá. Esse é o exercício. Qual é a primeira frase que a sua voz de autocrítica diz pra você? Quando você pensa na sua personagem, quando você pensa na sua autocrítica, em se olhar, qual é a primeira frase que a sua voz diz? Vou dar exemplos. Ah, você não é bom o suficiente. Você vai falhar de novo. Você não consegue. Qual é a primeira frase que a sua voz de autocrítica diz pra você? Segunda pergunta, qual é o seu maior medo? Qual é o seu maior medo? Responde o que primeiro vem à cabeça. O que que aconteceria de pior se você tentasse e o seu maior sonho falhasse? Imagina assim, você tem o seu maior sonho. O que de pior aconteceria se você tentasse realizar esse sonho e ele falhasse? Qual é o de pior? Responde aí. As pessoas iriam rir de você? Você ia perder todo o seu dinheiro? Você ia provar que era uma farsa? O que de pior ia acontecer? Coloca o que primeiro vier, sem pensar demais. 3. Qual é a sua droga de escolha ou qual é a sua rota de fuga para fugir do desconforto? Ou seja, o que que você faz para aliviar o custo de viver dessa personagem? Lembra? Toda personagem tem um custo. Quando o custo vem, a gente consegue
escolher uma rota de fuga para não ficar sentindo. Qual é a sua rota de fuga? É rolar o feed do Instagram? É comer demais, assistir série, trabalhar demais? Tem alguma rota de fuga que você está colocando aí? Qual é essa rota de fuga? Vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem esse exercício, tá? Então, qual é a sua principal frase de autocrítica? Qual é o seu maior medo se você tentasse o seu maior sonho e falhasse? Qual a sua rota de fuga para o descontrole? Hum. Daniel, você quer que eu fale sobre a primeira o quê? A primeira personagem? É isso? Ah, a primeira pergunta. Se não está aparecendo para vocês na tela, não? Não. Me confirme aqui se está aparecendo, tá? Mas a primeira pergunta eu falo para você aqui. Qual a principal frase da sua autocrítica? Qual é a principal frase da sua autocrítica? Ou seja, qual é a principal frase que a sua voz de autocrítica diz aí para você, né? Todos nós temos uma autocrítica, a gente se critica o tempo inteiro, né? Mais leve, mais pesado, mas qual é a principal frase que a sua autocrítica diz? Qualquer coisa que você faz de errado, ela já tem ali. É isso que você queria? Maravilha. Quem quiser colocar aqui no chat as perguntas, as respostas, pode, fiquem à vontade. E se quiserem, no final, a gente pode debater também, bater um papo sobre isso que eu acho ótimo, tá? O que você colocou aí nesse papel, ó, o Carlos colocou, eu estou ultrapassando em todos os aspectos de minha vida. Eu estou ultrapassado. Essa é a voz da autocrítica dele. Ele diz que está ultrapassado em todos os aspectos da vida. Ótimo, excelente. Ó, o segundo do Carlos aqui. Qual é o seu maior medo? Medo do fracasso. Ok. Três, aproximar de ambiente hostil. Essa é a rota de fuga dele. Muito bom, pessoal. Isso aqui, ó, esquece. O início de qualquer mudança é vocês perceberem isso aqui. É vocês responderem esse tipo de pergunta. Porque a maioria das pessoas, elas querem uma mudança, tá? Então elas querem atingir um resultado X, mas elas nem conseguem identificar os problemas. Elas nem conseguem identificar essa camada por trás que é da personagem. Imagina, não vai mudar nada. Não vai mudar. Eu vou falar das prisões daqui a pouco, vocês vão entender o que eu tô falando. Ó, a Ingrid colocou para pergunta um, né? Qual é a principal frase da autocrítica? É não sou boa o suficiente, não sou boa o bastante. Qual é o medo? O medo de falhar. E ela foge para comer, dormir ou comer. Ótimo. O do Daniel, não sou bom o suficiente no que quero fazer. Opa, peraí que o chat subiu aqui para mim. Ah, personalidade vítima, o mundo não me quer feliz. Aí ele foge para comida, dormir, assistir vídeos, jogos. Ok, muito bom, gente. Não é bom que vocês estejam vivendo isso, não, tá? Quando eu falo muito bom, é que vocês estão descobrindo isso. Eu sou agressiva, a Dalva falou, ó, medo do fracasso e impotência, durmo demais, vejo seriados inteiros ou assumo a personagem legal. Excelente, pessoal. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui vale ouro. Isso aqui que vocês estão pegando já vale ouro, tá? Muito bom. Isso daí que vocês colocaram no papel, o mais legal é o seguinte, isso não é você.
A gente carrega ao longo da nossa vida que nós somos isso. Quando você começa a olhar para isso aqui, como você funciona, é punitivo o processo, porque você fala assim, nossa, eu sou isso, ferrou, eu sou isso. É quase que uma sentença. Isso aí é a sua personagem. É a gente desmascarando a sua personagem. É a programação que está rodando a sua vida no piloto automático. É um programa. É um programa e você pode mudar o programa. Você pode reprogramar. O cansaço, esse cansaço que você sente no final do dia, as dores, os sintomas, todo o incômodo que você vive na sua vida atualmente, é o custo de viver dessa personagem um dia inteiro. Imagine o dia inteiro essas vozes na sua cabeça. E a maioria delas você não percebe. Você não captura conscientemente essa voz. Ela só tá ali rodando. Você não pode, você não sei o quê, você não sei o quê. E você tá seguindo o padrão dela. Esse é o peso de carregar essa máscara. Esse é o peso de carregar essa máscara. Tá claro isso pra vocês? Vocês conseguem perceber isso e falar, isso faz sentido? Faz sentido isso pra vocês? Coloca aqui no chat se faz sentido sim ou se não. Só colocar sim ou não. Sim, sim, sim. Ótimo, sim, sim. Ótimo. Maravilha. Faz sentido sim. Maravilha. Bom, muito bom. Sim, sim, sim. Maravilha. Bom, a gente entendeu algumas personagens, né? Tem outras personagens. Quem sabe a gente não faz um outro aulão e eu trago outras personagens pra vocês, que é legal é legal demais a gente começar a perceber as personagens. E você começa a perceber que você tem personagens, por exemplo, na família é uma personagem que você usa na família, no trabalho é outra, sabe? Você vai desmascarando essas personagens e existem artimanhas pra você se desconectar delas também. Só que como que essa personagem te mantém presa? Né? Você entendeu a personagem, mas como que ela te mantém presa? Ela usa um sistema de crenças. Ela usa um sistema de crenças que é muito poderoso e que a sua mente jura que é verdade. Ou seja, ela sempre vai achar maneiras de justificar esse sistema para você. Você não percebe. O mais louco do sistema de crença é o que é uma crença? É tudo aquilo que você acredita. Se você acredita, pra você é como se aquilo fosse o real, é o mundo, é o real, não tem nada de diferente nisso, sabe? Não, é isso mesmo. Você não questiona essas prisões. Então eu vou chamar de prisões, tá? Existem três prisões, três grades invisíveis, e a gente vai falar alguma delas agora. Primeira grade invisível e que todo mundo fala por aí, todos os gurus, todos os treinadores que você vê por aí. Eu preciso de mais disciplina. Quem aqui nunca falou, eu preciso de mais disciplina? Quem nunca falou pra si? Fala aí, quem nunca falou, levante a mão. Eu preciso de mais disciplina. Todo mundo em algum momento falou, não, eu preciso de mais disciplina. Vamos desmistificar. Essa primeira grade, talvez ela é a mais sedutora, né? É a crença de que a sua solução para sair da estagnação é ter mais disciplina. Pessoal, entende uma coisa, a disciplina, ela é uma das ferramentas mais poderosas que o ser humano pode ter, tá? Eu não tô falando que eu sou contra a disciplina, não é isso. A disciplina é a capacidade de você fazer aquilo que precisa ser feito mesmo sem vontade nenhuma, tá? Ela é uma força da natureza. Ela é uma força da natureza, nós precisamos. Mas a disciplina, ela é uma ferramenta de amplificação. Ela é como se fosse um acelerador, tá? A disciplina é um acelerador. Então a pergunta mais... Gente, isso aqui é uma linha tênue, parece que não faz diferença, mas faz toda a diferença, tá? A pergunta mais importante que ninguém te ensinou a fazer não é se você tem mais disciplina. A pergunta é, a sua disciplina está servindo para quê? A sua disciplina está servindo a quê na sua vida? Ou seja, a sua força, ela está apontada em qual direção? Pensa nisso. Eu vou fazer uma analogia aqui, tá? Eu vou trazer aqui uma analogia para vocês. Imagina o seguinte. Imagina. Eita, não. Imagina o seguinte. Imagina aqui. Você está no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio, para quem não sabe. Então, imagina que você está aqui no Rio e você precisa ir para São Paulo.
tá? Você tá no Rio e precisa ir para São Paulo. Você colocou lá no seu Waze. Tô indo do Rio para São Paulo, beleza. Só que o Waze, por um problema, né, dele lá, problema do Waze, ele começa a te mandar para Minas Gerais. E você entra no carro e vai andando para Minas Gerais. Você tá lá andando para Minas Gerais. Beleza? Então, recapitulando, você tá indo, você tá no Rio, você precisava ir para São Paulo, você colocou lá no Waze certinho o endereço e o Waze começou a te mandar para Minas Gerais. Você entrou na estrada e pum, tá indo para Minas Gerais, tá? Ou seja, vamos fazer essa comparação. O seu objetivo mais profundo, o destino da sua essência é chegar a São Paulo. Você, por um erro de programação, o que que é o erro de programação? Uma crença antiga, a expectativa dos seus pais, a expectativa dos seus amigos, dos seus relacionamentos. Ou seja, um erro do Waze te coloca para Minas. Tá? Você começa a dirigir, tá lá tranquilão indo, num erro da programação. Anda por 2, 3 horas e você percebe que a paisagem está estranha. Você fala, nossa, essa paisagem está estranha. As paradas que você costuma fazer na estrada não aparecem. As montanhas não parecem as mesmas. Ou seja, você se sente. Na vida, você está andando na sua vida e começa a se sentir perdida, frustrada, ansiosa, insegura. Você percebe, então, nessa metáfora, que você não está chegando a São Paulo. Ou seja, você está na sua vida, quer um resultado, só que você percebe que o resultado que você quer não está chegando. Ganhar mais dinheiro, emagrecer, ter melhores relacionamentos. O que que a maioria de nós faz nesse momento? O que que a cultura, essa cultura da produtividade ensina a gente a fazer? Você não está alcançando os seus resultados porque você precisa de mais disciplina. É fácil colocar isso. Você não consegue porque você precisa de mais disciplina. Vamos trazer novamente a referência do carro. Aí você pensa o seguinte: o problema, você está lá no carro dirigindo para Minas e percebe, não estou chegando em São Paulo. Você pensa, o problema é que eu não estou indo rápido o suficiente. Eu preciso ir mais rápido. Aí você pisa fundo no acelerador, certo? Você pisa fundo, você coloca mais velocidade, você coloca aquela música que vai te motivar. Você toma um energético, você segura firme no volante, você acelera. Ou seja, você decide acordar mais cedo, trabalhar mais, tomar banho gelado, se esforçar mais. Aí eu te pergunto, me respondam. Fazer isso vai fazer você chegar mais rápido a São Paulo? Me respondam. Com sim ou com não no chat? Não, não vai. Lógico que não. Você vai chegar mais rápido em Minas. O problema, pessoal, nunca foi velocidade. O problema desde o início era a rota. São Paulo são os sonhos da sua essência. A essência, ela está pulsando para ir para São Paulo. Minas são as metas que a sua personagem acredita que deveria cumprir para ser validada. O carro é a sua vida e a disciplina é o acelerador. Aí você tá lá, ó. Eu estou usando disciplina, mas serve também para foco. As pessoas falam, não, você tem que ter foco, tem que ter foco. Aplicar mais disciplina numa rota errada não corrige o caminho. Só te leva mais rápido e com mais eficiência para o destino que você nunca quis. Ela acelera a sua chegada à frustração. Faz sentido isso para vocês? E eu digo mais, em algum nível nós já temos. Eu vou falar para vocês uma coisa que talvez não faça sentido para alguns, mas em algum nível você já tem a disciplina que você precisa para alcançar os seus resultados. Só que a disciplina que você tem está canalizada na direção errada. Eu vou te falar o seguinte: pega um fumante. A pessoa pode olhar e falar, essa pessoa não tem disciplina, ela fuma todos os dias. Um fumante é muito disciplinado. Ele precisa carregar o cigarro junto com ele, sempre com ele. Ele precisa ter o isqueiro sempre junto perto. Antigamente, só se comprava cigarro em dinheiro, ou seja, a pessoa ela precisava ter o dinheiro nas mãos o tempo inteiro. Né? Quando o cigarro acaba, seja a hora que for, uma pessoa que é viciada, ela sai do lugar que for, na hora que for, do jeito que for, pode ser andando de carro, não importa, ela vai comprar o cigarro. Precisa de muita disciplina para ser assim.
Olha quanta disciplina uma pessoa dessa tem. A disciplina a gente tem. Precisa de muita disciplina para você comer tantos dias seguidos errado. Comer tanta besteira tantos dias seguidos precisa de muita disciplina para você dormir sempre tarde. É muita disciplina. É por isso que nós vemos tantas pessoas extremamente disciplinadas que são infelizes. Porque elas são mestres em acelerar na direção errada. Então, em muitos casos, de novo, eu não estou dizendo que a disciplina é de todo ruim, mas em muitos casos a solução não é a disciplina, mais força de vontade. A solução é você ter coragem de parar o carro no acostamento, ignorar o Waze, que está defeituoso, e pegar um mapa confiável. Ou seja, antes de acelerar mais, você precisa de clareza nessa rota. Quando a gente pega o mapa da sua identidade, você não está só acelerando. Ele recalibra o Waze. Ele recalibra o seu Waze interior para que você aponte para São Paulo, para sua São Paulo, para o seu sonho. Aí sim, aí sim, depois que a rota está certa, disciplina. Aí vamos que vamos. Vamos na disciplina. Mas a disciplina, eu gosto de explicar a disciplina também é o seguinte: a disciplina selecionada. A gente precisa de disciplina até que aquilo se torne um hábito. Depois que se torna um hábito, você não precisa mais de disciplina, tá? Mas isso é uma outra coisa que eu explico no programa de hábitos eu explico isso. Você não precisa de disciplina a vida inteira, porque em algum momento aquilo se torna um hábito. Você precisa de disciplina selecionada até que aquilo se torne um hábito, tá? Mas só depois. Tá claro? A... Tá claro até aqui para vocês essa grade um, a primeira prisão, beleza? Ótimo. Muito bem. Como saber se a rota está certa? Ah, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, Ingrid. O que a gente está fazendo aqui é o início disso. É você começar a perceber essa personagem. A rota, ela tá errada quando você está vivendo pela personagem. Então, essas perguntas que eu fiz ali antes é justamente para você começar a perceber essas personagens. Como é que você atua? Você está atuando como uma personagem boazinha, como uma personagem vítima? Como que você está atuando no mundo? Ali você começa a perceber que existe uma personagem guiando a sua vida, tá? Para você assumir a rédea disso, ok? Esse é o início do início, tá? É isso que a gente fala tem algumas pessoas aqui que são lá do clube comigo. Clube Mentabilidade é o que a gente mais faz, é justamente isso, colocar na rota certa. Bom, a grade 2, a segunda prisão, que muita gente aqui também vive, e aí levanta a mão quem também vive essa prisão, eu preciso de mais conhecimento. Eu preciso de mais conhecimento. Falta ainda. Ainda está faltando. Essa segunda prisão, ela é uma prisão invisível, porque ela é muito sutil. Ela é muito sutil. Por quê? Ela fica disfarçada de virtude, né? A gente, de fato, a gente precisa de conhecimento, mas a gente tem que tomar cuidado para não viver nessa prisão. É a crença de que a solução da sua vida é sempre buscar mais conhecimento. E, gente, não me entendam mal. A busca pelo conhecimento ela é maravilhosa, ela é fundamental. Se você busca, é porque de fato você quer evoluir e parabéns por isso, e é justamente por isso que você está aqui também, né? Eu só estou aqui, inclusive, porque eu busquei muito conhecimento todos os dias. Mas você tem que tomar cuidado com a prisão do conhecimento. É quando você não avança, porque sempre falta mais. Está sempre faltando. Não, é a falta do conhecimento. Não, eu não tenho o suficiente, tá? Porque senão, me responde uma coisa. Por que que existem tantas pessoas que são genuinamente inteligentes, que leem os melhores livros, que fizeram os melhores treinamentos, as melhores formações, que assistem todas as palestras, que compram os cursos, mas continuam absolutamente presos no lugar? Ano após ano, aquelas pessoas não conseguem andar. Porque é o fenômeno que eu chamo de a síndrome do colecionador de conhecimento. A pessoa ela coleciona conhecimento, ela coleciona diplomas, cursos. Nossa, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Vê se você se identifica. Você lê um livro novo, uma nova metodologia, um curso online que promete aquela solução. Você compra o livro, salva o vídeo, se inscreve na aula e naquele exato momento você sente uma onda de alívio. Você fala, não, agora eu tô. Aquela promessa de transformação, né? Você fala, não, eu já comprei.
Eu já tô no, eu já, ou seja, você comprou o resultado. Você comprou a possibilidade. Essa possibilidade ela te traz um alívio. Ela faz você ter a sensação de que você já fez o que precisava fazer para resolver o problema. A sua personagem, ela adora colecionar conhecimento. Só que eu vou te falar uma coisa, ela não tem a menor intenção de usar esse conhecimento. Muita gente aqui vai ouvir essa aula, não vai colecionar conhecimento, não vai usar o conhecimento. Não adianta. Não adianta. A melhor aula do mundo, o melhor treinador do mundo pode sentar na sua frente. Se você não perceber essa personagem sua atuando e, cara, quando você percebe, o que que você faz? Você faz o exercício, você entra na aula, você entra. Olha a quantidade de gente que tinha no grupo que poderia estar aqui que não tá. A personagem que impede ela. Porque a sua personagem, ela não quer a sua transformação. Ela não quer. A sua personagem, ela não busca sabedoria. Ela busca um troféu da sabedoria. É só para dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, não, eu tô fazendo. Nossa, quantas coisas eu já fiz. Cada livro que você compra é uma medalha que você pendura na parede. Cada curso que você se inscreve é um certificado que você exibe com orgulho. Todo o conhecimento, ele só se torna poder quando ele é integrado, quando você se utiliza desse conhecimento. Se você só tem o conhecimento e você não faz nada com ele, você não tem o conhecimento. Não serve de nada. Se você tem o conhecimento e não usa, ele não serve de nada. Essa integração, ela exige uma morte da sua crença antiga, a morte de uma parte que nem é quem você é. Faz sentido isso para vocês? A sua personagem, ela é como se fosse um segurança das suas crenças antigas. Por quê? É desde lá de trás que ela está construindo todas essas crenças. Ela vai te dar todo o conhecimento do mundo, contanto que você não use esse conhecimento para ameaçar ela. Deixa ela quietinha. É lifelong learning. É isso aí. Você fica a vida inteira e você precisa, tá? Aprender a vida inteira. Não é esse o ponto. O ponto é não ser escravo e ficar preso disso. A perfeccionista usa muito disso. Ela tá sempre aprendendo. Mais, 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 mais. Não, não tá bom, eu preciso agora do curso novo. A perfeccionista, ela não precisa do treinamento que falta para ela terminar o negócio. Tá sempre presa nisso. Conhecimento sem integração não é poder. É peso. É peso. É peso. De tempo, mental, de dinheiro, tudo. É mais munição que a sua personagem usa contra você. Sabe por quê? Em algum momento, ela vai ser a voz que no final vai dizer pra você, viu só? Viu só? Você leu aqueles livros, você fez todos os cursos e nada mudou. Ou seja, o problema não está nos métodos. O problema está em você. Porque você precisa de mais, 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 mais. Você adquire essa obesidade mental, não usa para nada. Você não colocou em prática. É óbvio que você não vai ter resultado. Não tem como ter resultado. E aí a sua mente, a personagem começa a tagarelar, tá vendo? Você não consegue. Todo conhecimento que deveria ser uma ferramenta de liberdade, ela se torna uma sentença. Você vira um caso perdido. Pô, você fez tudo que os outros fizeram e não alcançou os resultados que os outros fizeram, só que os outros colocaram em prática, você não. É por isso que aqui a gente não está colecionando mais um mapa aleatório de informações. Por isso que eu sempre tô chamando. Nossa, o pessoal que tá aqui, que é do clube, eu tô sempre no pescoço falando para fazer exercício, para estar ali, para fazer, para participar. É sobre você se apropriar desse seu mapa. É você ter coragem de dar o passo da sua jornada. O Clube Mentabilidade, ele não é um troféu inútil para sua coleção. Ele é um laboratório, ele é um campo de treinamento. É um lugar onde você pode colecionar receitas e finalmente cozinhar. Já viu aquelas? Antigamente tinha muito, né? Colecionavam receitas, né? Hoje em dia não precisa mais colecionar, porque tem
O Google tem tudo, mas antigamente, nossa, as donas de casa, principalmente, tinham vários livros e livros de receita. Quantas faziam? Poucas, pouquíssimas, mas tem que ter lá, deixa aí. Muito bem, tá claro? A grade 2 para vocês, que é do conhecimento. Muito bom. Grade 3. A grade 3 é eu sou assim mesmo. Quem nunca falou essa frase? Eu sou assim mesmo. Nem que tenha sido num momento de briga com alguém, falou, ah, eu sou assim mesmo. E eu não vou mudar, eu sou assim. Não vem com conversa. Essa grade, ela é muito profunda e é uma das mais perigosas, tá? Por quê? Ela é quando a sua personagem começa a se fundir com um padrão que vira a sua identidade. Você acredita de fato que você não tem mudança. Você acredita fielmente que é quem você acredita ser e nada pode mudar aquilo. Tem gente, pessoal, que vive nessa crença e que assim não há o que destrua essa crença dela. Ela tem certeza absoluta que ela é aquilo e não tem o que mudar. Pensa no seu cérebro como se ele fosse um jardim. Então pensa como se fosse um campo, um jardim, um campo gramado. Síndrome de Gabriela, exatamente. Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Vou morrer assim, um negócio assim. Então pensa no seu cérebro como um jardim. Quando você nasce, essa terra ela é fértil. Cada vez que você repete um pensamento, cada vez que você repete um pensamento ou um comportamento, é como se você cavasse um buraco naquela terra. Então imagina que cada pensamento, cada comportamento seu é um buraco que vai cavando cada vez mais fundo, tá? Se você repete 1000 vezes esse pensamento, eu não sou capaz. Vamos pegar o pensamento, eu não sou capaz. Se você repete ele 1000 vezes, esse buraco, ele vira uma vala. Imagina esse buraco aprofundando, 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 aprofundando. Aí imagina que chove. A água que entra nesses buracos é como se fossem os seus impulsos neurais. Naturalmente, o que acontece? A água, se chove, ela vai entrar nesse buraco. Vira um padrão. Vira um padrão. A água vai procurar o buraco. Só que a gente tem uma coisa maravilhosa chamada neuroplasticidade. A neuroplasticidade é você que é o jardineiro. Ou seja, a qualquer momento você pode pegar uma pá e cavar um novo buraco. Formou aquele buraco anos e anos ali, tá profundo. Sabe o que você pode fazer? Criar um novo buraco. O buraco era eu não sou capaz. Você pode criar o buraco que é eu sou capaz. Vamos supor. E aí você começa a cavar, cavar, cavar. O novo buraco ele vai se aprofundando, ele vai crescendo. O que que acontece? Aquele antigo, por você não usar mais ele, ele começa a ser coberto de grama, ele vai começar a perder a força dele. Quando você diz eu sou assim, você está entregando mais ferramentas para sua personagem ampliar esse padrão. É você desistir de você. Desistir dos seus sonhos, da sua família, dos seus filhos, de tudo. Porque se você percebe que aquilo não está funcionando e você fala, não, mas eu sou assim, você está fincando uma estaca de que quer continuar sendo uma pessoa que não tem resultados. Pelos resultados que você vê nesse jardim, você acredita que você é ele. Mas você não é o jardim, você é o jardineiro. Você tem o poder de cultivar qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu falo muito isso. Você é capaz de qualquer coisa que você quiser. É óbvio, sempre tem um limite. Ah, Igor, eu quero agora, com 50 anos, jogar Copa do Mundo de futebol. Não, lógico que não, mas entende? Sempre existe um limite físico, de idade, mas também não existe um limite. Essa percepção de que nós somos o jardim, né? Quando você começa a perceber que você não é, na verdade, esse jardim e que você é o jardineiro, ela não vem de um livro. Ela vem de você entender alguns momentos da sua vida. Ela vem de você colocar essa vivência no seu dia a dia. Quando você começa a perceber essa personagem, ela atuando na sua vida, é que você percebe essas coisas na sua vida. Então, eu vou contar o caso que aconteceu comigo, porque foi assim que eu percebi a personagem, uma das personagens. Depois que eu joguei vôlei, pra quem não sabe, eu virei ator.
A minha vida é longa, tá, gente? A história é longa. Um dia eu conto pra vocês aí, mas eu virei ator. Tem 9 anos que eu faço o que eu faço hoje, né? Que eu trabalho como terapeuta, como hipnoterapeuta, mas antes disso eu tive carreiras distintas ali. Bom, então eu virei ator profissional, tá? Me tornei ator e novamente eu tive sucesso ali. Sucesso veio, eu fiz novelas, trabalhei como diretor também, cheguei a fazer papel em novela como na Rede Globo, com aquela novela Malhação, né? Bom, eu me lembro de, depois de um bom tempo fazendo isso, depois de um bom tempo que eu tava ali, que era para eu estar super ah, envolvido com a carreira, eu tava fazendo novela Malhação, era o momento ápice da minha carreira, era para eu estar super feliz. Eu lembro de andar pelos estúdios da Globo, a famosa cidade cinematográfica, e para muita gente eu tava no topo, né? Nossa, que olha que legal, ele tá ali. Muitos amigos meus pessoais são globais, super famosos e tudo mais. E pra mim, eu também deveria estar nesse lugar. De nossa, tô me sentindo realizado, completo. Mas não era a sensação que eu tinha. Eu lembro exatamente, olha, quando eu conto pra vocês, eu lembro do dia que eu andava na cidade cinematográfica, olhando pros cenários e pensando, nossa, eu vou fazer isso o resto da vida? Era um eco pra mim, era um vazio. Eu não vou transformar a vida de ninguém fazendo isso. Não vou transformar minha vida fazendo isso o resto da vida. Parecia que por mais que eu conquistasse cada vez mais um novo degrau dessa profissão, parecia que estava faltando alguma coisa. E foi ali, andando na cidade cinematográfica da Malhação, que a ficha caiu. Eu percebi que o meu trabalho, literalmente, era receber um roteiro e dar vida a uma personagem. Mas eu percebi que a minha vida real, ela tinha se tornado a mesma coisa. Eu tinha criado uma personagem do ator bem-sucedido, do cara legal, que representava dentro e fora das câmeras. A linha entre o roteiro que eu recebia e o roteiro invisível que eu estava vivendo estava se apagando, era uma coisa só. E aí veio o conflito. Eu falei, caramba, eu tô no auge do que eu sonhei. Por que que eu me sinto assim? Por que que eu tô me entregando a um papel que no fundo eu não sou, eu não quero? E depois de anos, naquele momento eu entendi uma grande verdade. Nós nos tornamos atores brilhantes de um papel que a gente não escolheu. Nós não escolhemos muitos dos papéis que a gente vive. A ponto da gente esquecer que existe alguém real por trás desse papel, por trás dessa máscara. A grande libertação não é conseguir um papel melhor, é ter coragem de rasgar o roteiro e voltar a ser o ator da sua própria história. Eu larguei tudo. Eu larguei tudo. Tipo, eu pivotei, eu virei as costas. Eu não é que eu. As pessoas falam assim, fazer transição de carreira é uma coisa que vai aos poucos, né? Eu virei a chave. Então, entenda, você não é o jardim. Você não é o jardim. Você é o jardineiro. Tá livre, pessoal. Tá livre. Tá livre. Eu larguei momentos incríveis que muita gente falou pra mim, você tá doido? As coisas estão funcionando aqui, o que que você vai fazer? Eu não quis saber. Tá claro até aqui pra vocês? Claríssimo, mas assim ou assim. Maravilha. Ótimo. Bom, então a gente viu as velhas estratégias e a gente viu que essas velhas estratégias não funcionam, né? Ah, mais disciplina na rota errada é mais conhecimento e mais conhecimento sem aplicação não funcionam, né? Acreditar que você é imutável, que você é isso mesmo, não funciona. Tudo isso são grades, né? São prisões aí que a gente vive. Nessa altura, eu poderia até passar mais uma hora aqui discutindo, explicando teoricamente essa filosofia, o método, né, o que que é a identidade, o personagem. Eu poderia mostrar milhões de slides aqui para vocês, mas eu quero fazer um exercício, tá? Quero fazer um exercício com vocês. A transformação ela não acontece na mente intelectual, ela não acontece
só de você ficar racionalizando o conteúdo. Ela acontece na entrega, no corpo, no sentimento, tá? Então eu quero convidar vocês a uma experiência. É, Vai ser rápido, 5 minutos, tá? É um laboratório que eu quero que vocês imaginem aqui. Então eu quero que vocês se sentem aí numa posição confortável, de preferência coloquem fones de ouvido, de preferência abram suas câmeras para eu ver vocês no exercício, tá? Eu vou guiar vocês por um passo a passo, um pequeno passo a passo, um exercício prático, tá? E eu só peço uma coisa: se entreguem no exercício. Se entreguem de verdade no exercício, estejam presentes para minha voz. Se você estiver fazendo qualquer outra coisa, não vai funcionar. É um exercício de visualização. Eu preciso que você feche os olhos e internalize o que eu vou, por onde eu vou te guiar nesse processo, tá? Se você não fechar os olhos, não tiver envolvido, não vai ter serventia nenhuma para você, tá? É totalmente seguro, não pode ficar tranquilo e tranquilo que não vai causar nenhum problema aí para você não. Apenas uma visualização, ok? Então, mais uma vez, quem puder, abra a sua câmera para eu te ver. É, Sente aí numa posição bem confortável e pode focar apenas na minha voz. Eu quero que você inspire bem fundo pelo nariz e solte o ar pela boca. Ótimo. Mais uma vez, inspira bem fundo pelo nariz e solta o ar pela boca. Na terceira vez, você vai inspirar bem fundo, bem fundo, bem fundo e segura o ar. Segura, segura, segura. Solta o ar, fecha os olhos e relaxa. Ótimo. Eu quero que você sinta as suas pálpebras pesando, pesando, pesando. Imagina que é como se as suas pálpebras não funcionassem mais. Imagina que é como se as suas pálpebras agora tivessem sido completamente desligadas. Quando você perceber que as suas pálpebras não funcionam mais, que é como se elas tivessem sido completamente desligadas, você tenta abrir os olhos, mas você não consegue simplesmente porque é como se elas não funcionassem mais. Ótimo. Eu quero agora que você pegue o relaxamento das suas pálpebras, leve para o topo da sua cabeça e deixe esse relaxamento descer por todo o seu corpo. Então sinta esse relaxamento descendo pelo seu rosto, vai descendo aí pela sua nuca, pelo seu peito, pelas suas costas, passando pela sua barriga, como se fosse uma água que vai descendo por todo o seu corpo até chegar seus pés e as suas mãos. Excelente. É um relaxamento que vai tomando conta de todo o seu corpo. Maravilha. Daqui a pouco eu vou contar de 10 até 1 e eu quero que nesse processo você se imagine descendo por uma escada ou por um elevador, o que você quiser, o que te deixar mais confortável. Apenas perceba que a cada número que eu conto agora, você vai mais fundo e relaxa ainda mais, descendo em 10. Vai descendo. 9. Cada vez mais fundo, cada vez mais relaxada. 8. 7. Vai descendo mais fundo e mais relaxada. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Eu quero que você imagine agora que na sua frente está aquele papel onde você escreveu a principal frase da sua autocrítica. Aquela frase que você colocou: eu não sou bom o suficiente, eu nunca vou conseguir. Eu quero que você veja aquela frase que está na sua frente que você escreveu. Veja, eu sou agressiva, eu não sou boa o suficiente. Eu estou ultrapassado nos aspectos da minha vida. Apenas perceba e veja essa frase que você escreveu da sua autocrítica. Eu quero que você segure essa frase na sua mente agora. E agora eu quero que você pergunte para você mesmo, com curiosidade, sem julgamento: qual é a primeira vez que eu lembro de ter sentido isso? Não pensa demais. Deixa que a primeira imagem venha na sua cabeça. Deixa o primeiro sentimento vir à tona. Pode ser que tenha sido quando você era criança, em algum momento da sua escola, na palavra que algum seu pai ou sua mãe disse, alguma professora. Não importa. Apenas se pergunte qual foi a primeira vez que eu me lembro de ter me sentido assim. E deixa vir. Deixa vir. Apenas observe.
acontecendo. Apenas observe. E eu quero que você veja essa criança ou esse jovem que você era. Olha para ele, para ela nesse momento. Olhe nos olhos dela. Perceba ela. Veja a inocência dessa criança, desse jovem. Olha o peso que foi alguém ter dito isso para ela. E perceba que naquele momento, para sobreviver àquela dor, essa criança tomou uma decisão. Ela tomou uma decisão, ela criou uma regra. Qual foi a regra que você criou? Para ser amado, eu preciso ser perfeito? Para não me machucar, eu não posso tentar mais? Qual foi a regra que você criou? Você criou uma regra. E essa regra, ela é um dos pilares que sustentam a sua personagem. E agora, ainda de olhos fechados, eu quero que você imagine o adulto que você é hoje, entrando nessa cena, junto com essa criança. Aproxima dessa criança, se ajoelhe na frente dela e diga para ela o que ela mais precisa ouvir nesse momento. O que ela mais precisava que alguém tivesse dito para ela nesse momento, você tem a possibilidade de dizer agora. Você tem a possibilidade de olhar nos olhos dela e dizer: Você é incrível, você é bom o suficiente, você é amada, você é amado incondicionalmente. Você é uma vitoriosa, você é forte, você é incrível. Abraça essa criança e sinta no seu corpo que essa criança antiga começa a perder força. É como se ela fosse descendo, escorrendo para fora de você, para fora de vocês. Você sente essa crença se diluindo agora. Abrace essa criança e sinta que vocês dois vão se fundindo. O adulto e a criança vão se fundindo e virando um só. E aquela criança vai saindo, saindo, saindo. E daqui a pouco eu vou contar de 1 até 3. No número 3 você vai poder abrir os olhos, percebendo que pelo menos essa crença, pelo menos essa personagem você já deixa para trás agora. Em 1, voltando aos poucos, 2, 3. Pode abrir os olhos. Excelente. Voltando. Exercício rapidinho para a gente deixar essa personagem esvaziando. Isso é uma amostra do que a gente faz toda semana no clube, né? No clube a gente usa ferramentas e tem aulas inteiras dedicadas para a gente fazer isso, de forma profunda, para a gente acessar essa parte mais poderosa da nossa mente. Quem conseguiu olhar para sua criança ali? Quem conseguiu olhar para ela e ajudar ela a fazer essa, essas crenças, essas personagens indo embora? Levanta a mão aí para eu ver. Ó, excelente. Muito bom, pessoal. Excelente. Quem não conseguiu, quem talvez você tenha havido só uma imagem, talvez só um sentimento, né? É, consegui, foi muito bonito, que bom. Consegui, ótimo. É, talvez tenha vindo alguma clareza que não tinha 5 minutos atrás. Talvez o peso tenha diminuído. Talvez você não tenha visto exatamente a sua criança na sua frente, não tem problema, tá? É, a mudança ela já começa. Talvez você ainda não tenha sentido plenamente esse exercício e tá tudo bem. Foi um primeiro contato, tá? Foi um primeiro contato. Não deixa que a voz da sua personagem já fale, ai, tá vendo? Você não conseguiu. Ih, você não. Não tem nada disso, tá? Não tem nada disso. Então nós vimos que a acelerar na direção errada, a falta, né, a falsa disciplina, ela só te leva mais rápido para a frustração.
A gente viu que colecionar conhecimento sem aplicação é obesidade mental. Só aumenta o peso da culpa. E nós vimos também que a sua personalidade não é uma sentença. Ela é um software que você pode e deve reescrever. Tá claro até aqui para vocês isso? Essa parte toda? Ótimo. Aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, que todo mundo quer saber. Beleza, eu entendi isso, mas como é que eu faço para mudar o software, né? Como é que eu mudo esse painel de controle aqui da minha mente, meu Deus? Bom, primeiro que a gente já começou, tá? É justamente entendendo e descortinando essa personagem, tá? Essa pergunta, e essa pergunta que você faz aí, né? Como, eu também me fiz muito tempo atrás. Porque no começo da jornada, eu contei trechos aqui pra vocês, eu também procurei essa resposta, né? Uma única imagem, um único método que resolvesse tudo, mas eu nunca encontrei esse único passo a passo, esse único método. Sabe por quê? A transformação, ela não é um caminho estático. Ela não é um caminho único. É como se fosse um ecossistema vivo, né? Você precisa construir, cultivar. É um clube. Então não adianta você ter a melhor semente do mundo se você planta ela num solo que está envenenado. Não adianta você ter uma planta de uma casa incrível para construir se você não tem as ferramentas ou a equipe para construir essa casa. Eu procurei, estudei e eu parei de procurar e eu comecei a fazer algo que me causava mais transformação. Eu comecei a construir um ambiente. Primeiro interno, né, comigo, nos meus estudos, com as pessoas que estavam próximas a mim. Então eu criei esse campo de performance, né, para a mente, assim, é um lugar de transformação. Não era um evento só, sabe? E aí depois de anos e anos aplicando as técnicas em mim, em milhares de pessoas que eu já atendia, esse ambiente, ele ganhou uma forma hoje em dia. Ele não é só um desenho que era na minha cabeça, né? Ele começou a de fato ser um território real, um território real. E eu quero mostrar para vocês, porque tem já algumas pessoas aqui que fazem parte desse clube, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui para vocês entenderem o que que é o clube. Muito bem. Vocês estão vendo a minha tela? O que que é o clube, pessoal? O clube, Mentabilidade, ele é isso aqui, ó. Ele é um clube. Vocês estão vendo a tela do clube aí? Sim? Ah, beleza. Então o clube Mentabilidade, ele não é teoria, ele é prática, tá? Ele é um ecossistema vivo, ele é o campo de treinamento. Isso aqui é um campo de treinamento, né? E como todo ambiente, né, que a gente vive, ele tem estações de treinamento. Cada estação dessa aqui é projetada para a gente fortalecer uma área da nossa vida. Então, a gente tem aqui o coração do clube, que é o resgate da identidade. Esse treinamento aqui ele é justamente para a gente aprender as ferramentas para entender a essência, a identidade, personagem mais a fundo, né? Fazer uma auditoria completa da sua vida para você identificar com clareza essa personagem. Como que essa personagem vem operando na sua vida, se libertar dessas amarras dela, né? E mais importante ainda, desenhar conscientemente a identidade que você quer viver. A gente tem aqui hábitos que transformam, né? Que esse treinamento aqui ele é o que tem de melhor de hábitos, pode ter certeza. Eu modelei o que tem de melhor de hábitos para você aprender a eliminar os maus hábitos e construir bons hábitos. É uma engenharia da sua rotina aqui para você eliminar maus hábitos e construir bons hábitos, tá? A gente tem o quebrando o hábito de ser a personagem, que a gente vai num nível mais profundo do cérebro. Aqui a gente vai num nível mais profundo do cérebro mesmo, trazendo muita base da neurociência, para justamente você se libertar dessa personagem com base na neurociência, tá? E criar tudo que você deseja para sua vida. Tem ainda aqui a Arte da Realização, que é um programa, ó, 70 aulas aqui, todo de produtividade. Como que você aprende a criar, produzir melhor, né? A procrastinar menos, é mais de ferramentas de produtividade. A gente tem convidados, eu sempre convido, né, novos convidados aqui para trazerem os melhores temas das vidas deles para cá.
A gente começou um novo programa na semana passada que é Assumindo o Controle com a Auto-Hipnose. Isso aqui é uma ferramenta poderosíssima para você atingir a parte mais poderosa que você tem na sua vida, que é a sua mente. Isso aqui você aprende a fazer um processo em você mesmo, tá? É, Além disso, nesse programa aqui, do Resgate da Identidade, eu vou entregar diversas trilhas ainda que vão ser gravadas de aulas, ferramentas, para você reprogramar essas crenças, tá? E tudo isso se conecta, né, e garante que você não seja só um monte de conteúdo. Por quê? Por que que não é só um monte de conteúdo que eu vou jogar ali? Porque os nossos encontros são ao vivo. Toda semana a gente tem encontro ao vivo no Zoom, tá? Toda semana. Tem gente aqui que é do clube, que tá toda semana comigo. A gente tem encontro ao vivo no Zoom e é nesses encontros ao vivo que a mágica acontece. Não é você assistindo só um vídeo, né? Somos nós juntos numa sala virtual que nem essa daqui, podendo fazer perguntas, microfone aberto, você conversa, a gente faz perguntas do que ficou em dúvida. Ou seja, é um campo de batalha. Ó, a Elaine faz parte do clube, ela botou. É muito bom, muito conhecimento. É exatamente isso, tá? Muitos exercícios, muitas práticas. A gente tem. Isso aqui é uma parte do que já começou, tá? Mas o clube, ele continua. Então a gente ainda vai ter falando sobre finanças. Eu vou trazer convidados, eu vou falar sobre a mentalidade de finanças, né? Como é que as nossas crenças, as crenças que a gente tem sobre dinheiro impede a gente de ter uma vida abundante. Como quebrar isso de uma vez por todas. Relacionamentos, carreira, propósito, né? Enfim. São vários temas, mas sempre com essa temática dessa camada mais profunda da identidade. Não é uma coisa rasa, tá? O clube, ele é um ambiente, é o Clube Mentabilidade, né? E antes que eu explique ainda com mais detalhes como que você pode fazer parte, eu preciso ser honesto com você. Eu preciso te dizer o que o clube não é. Antes que você compre, achando, não, eu tô na expectativa disso. O clube, ele não é um curso. Ele não é um curso. Porque cursos, eles têm começo, meio e fim. Eles te dão uma informação e te deixam sozinho, né? Vai lá. A vida não tem fim. Ou seja, a sua evolução não tem fim. O clube, ele não é um evento, ele é um processo. É toda semana você ali comigo e com o pessoal que está no clube, tá? Então esse é um ponto. O clube não é um curso, ele é um processo de transformação. O clube não é uma pílula mágica. Ele não é uma pílula mágica, ele não vai fazer o trabalho por você. Ele é um campo de treinamento, tá? Eu vou te dar os melhores equipamentos, os melhores treinadores, mas você que vai ter que levantar o peso. A diferença é que aqui você vai ter a força para isso, porque você vai ter método para conseguir fazer isso, tá? E o clube, ele é um ecossistema de treinamento contínuo que existe com uma missão que é de te ajudar a demitir essa personagem que hoje rege a sua vida para que você assuma esse controle, ok? Então, como é que nós fazemos isso na prática, né? O que acontece quando você cruza essa porta de entrar? O clube, ele se sustenta em três pilares fundamentais. O primeiro pilar é o treinamento semanal. Então, toda semana você está comigo, um encontro marcado, né? Tem horário, dia e hora marcada. Ah, Igor, eu não consigo estar. As aulas ficam gravadas, como você viu ali, né? Eu vou trazendo tudo que tem de mais novo, as melhores ferramentas. Eu te guio num processo prático para você aplicar na sua vida essas ferramentas, tá? Então você vai ter as ferramentas para largar a sua procrastinação, a sua ansiedade. Ou seja, é um compromisso com a sua evolução contínua. O pilar 2, ele é um arsenal estratégico, existe uma biblioteca ali de programas, né? Eu acabei de mostrar para você um tour. Quando você entra, você não começa do zero. Você já tem programa ali para você assistir, né? Tem todos os programas, desafios, tem workshops ali com treinadores que eu trago, que a gente já fez. Então você vai ter todo esse arsenal disponível para você. O que também tira muitas vezes a sensação das pessoas que falam assim: ai meu Deus, eu vou entrar no meio do clube, já está rolando. Não importa. Por quê? Eu sempre começo programas novos. Então sempre tem um novo programa começando. Ah, eu vou entrar agora, vou ficar perdida. Não vai. Porque você vai terminar um programa, vai começar um novo programa e você pode assistir às aulas do programa anterior. Beleza? Tá claro?
É uma biblioteca, pessoal, 24 horas por dia. Você não vai se sentir mais perdida ou perdido para dar o próximo passo. O nosso terceiro pilar é a comunidade, né? Você não vai ser um estranho num círculo de amizades onde você tenta falar de um tema e ninguém entende o que você está falando. Aqui você vai entrar num ambiente que todo mundo fala a sua língua, né? As pessoas que, como você, estão comprometidas em ser melhores, tá? Então essa comunidade, ela ganhando cada vez mais força, a ideia é que ela vire um organismo vivo também, né? É um lugar onde você pode, por exemplo, também celebrar suas vitórias, pode compartilhar suas vulnerabilidades, né? A gente tem poucas possibilidades de compartilhar vulnerabilidade na nossa vida, né? É para você ter esse apoio que talvez você nunca tenha tido aí na sua vida. É um ecossistema de sustentação na prática mesmo, que sozinho você pode até ir, mas talvez acompanhado você vai mais longe, tá? É, e aqui eu não quero nem que você acredite só no que eu tô falando, não, ó. Vou mostrar aqui uma coisa, ó. Vocês estão conseguindo ver aí a tela? Aqui. Ué, a tela tá estranha pra mim. Vocês estão vendo a minha tela normal aí? Estão vendo que eu compartilhei uma tela com os depoimentos? Faz sinal de positivo, quem puder. Não? É, tá estranho aqui pra mim também. Pera aí, deixa eu ver se o que aconteceu. Vamos ver se agora volta. Vamos ver se agora vai. Agora estão vendo? Ótimo. Ó, alguns depoimentos aqui do clube. Boa noite, professor. Passando para te agradecer por ter me indicado o clube. Tem sido um divisor de águas na minha vida. Eu nem consigo te descrever o impacto, porque está mudando toda a minha maneira de pensar e com isso meu marido e filho também estão muito diferentes. É incrível como uma mudança em mim mudou tudo. Desculpa, mas não sei explicar porque até em mim tá difícil de entender. Muito obrigado, doutor. Pode ter certeza que realmente, conteúdo, clareza, efeitos, eu estou realmente praticando já com alguns resultados. A prova disso é reflexo na mudança nos meus relacionamentos, inclusive com a minha filha. Agradeço a Deus por ter te colocado no meu caminho. Igor, a aula de ontem foi formidável. Tenho certeza que você não está escondendo ouro. Lembra desse livro que eu te falei para você ter um exemplo? Sugestão, apaga. O conteúdo do seu curso dá para fazer 1000 vezes melhor que ele. Hoje eu estou achando ele até ridículo perto do que você está nos passando. Aula excelente, realmente dinâmico, ficou claro o valor das pessoas. Foi claro as instruções e foi vivenciando através das práticas sessões de hipnose, dando bases e explicações. Ou seja, claro que seria muito fácil eu chegar aqui e falar do clube, né? Ah, o clube é incrível. Não, as pessoas que estão lá dentro têm realmente tido resultados muito legais, tá? Elas me passam depoimentos no privado, elas me chamam, é incrível assim. E aí, antes de falar do preço, eu quero falar para vocês uma coisa. Um ano de acesso do clube com os encontros semanais ao vivo no Zoom. Se eu tivesse que calcular essas sessões semanais de mentoria em grupo comigo, eu daria para cobrar tranquilamente uns R$ 600 por mês, tá? R$ 600 por mês é um bom preço, né? Sim, toda semana você está ali comigo, ou seja, seria R$ 150 por encontro, vamos dizer. Hoje você não encontra uma terapia nesse preço. Uma terapia já é bem mais do que R$ 150 por encontro, né? Ou seja, isso daria ao ano R$ 7.200, tá? Um outro componente importante, você vai ter acesso imediato a todo o conteúdo que já está no programa. Se eu tivesse que somar cada um dos cursos que está ali, vamos supor que eles custariam uns R$ 2.000 todos os cursos. Somando tudo isso, daria uns R$ 9.200, certo? Daria uns R$ 9.200 somando tudo isso, tá? Bom, não, ok, não está aparecendo de novo, né? Agora vai aparecer. Bom, então daria mais ou menos isso aqui, tá? Certo? Acesso anual do clube, encontros semanais, 7.200 ao ano, conteúdo gravado, isso daria R$ 9.200, beleza? Mas lógico, né, que você não vai pagar isso. Se esse fosse investimento, o que eu te perguntaria é quanto custa continuar sem esse conhecimento, né? Quanto custa continuar sem fazer parte de uma transformação que vai te guiar, te ajudar a se desconectar da personagem. Ou seja, quanto custou ao longo da sua vida continuar sendo guiado pela sua personagem? Quantas oportunidades você já perdeu até aqui? Quanto dinheiro você deixou de ganhar? Pode perceber.
Quanta paz de espírito você jogou fora com ansiedade, com autossabotagem? O custo de travar sua vida, quanto foi? E eu não falo só de custo emocional, não, financeiro, muito. Só que eu quero que essa comunidade, de verdade, ela seja uma das maiores comunidades de gente destravada na vida. Gente que vive a própria identidade. De verdade eu quero que seja, porque eu gosto disso. Eu gosto do meu trabalho demais, assim. Eu faço isso aqui com muito, muito prazer, tá? Então, esse valor do clube, que poderia, né, ser tranquilamente R$ 9.200, para vocês que estão aqui na aula, ele é 12 vezes de R$ 150. Gente, sério. Não tem nem como uma pessoa virar para mim e falar, não, é caro, eu não tenho dinheiro. Não tem como. Porque o valor do clube é 250 por mês, tá? Eu tô fazendo aqui na aula por R$ 150. Por quê? Isso dá, até botei ele, dá R$ 5 por dia. R$ 5 por dia. R$ 5 por dia, você tranquilamente gasta com qualquer coisa. Nem um estacionamento hoje custa R$ 5 por dia, gente. Nem um estacionamento. Nem um estacionamento, tá? E eu vou falar o seguinte: quem tomar a decisão ainda hoje à noite vai ganhar um bônus. Nem um café. Cara, Fernando, nem um café. Eu tomei um café hoje na rua. Eu paguei R$ 8 no café. E eu achei barato R$ 8 o café. De verdade. Ah, R$ 8 tá barato. Os cafés têm 10, R$ 15 café. R$ 5 por dia. Não tem como você dizer pra mim o seguinte: ah, não vale a pena. Se você falasse pra mim, não vale a pena, eu vou te falar, então entra. Você tem 7 dias gratuitos. Assiste, você vai poder. Já tem conteúdo lá. Assiste o que tem lá. Se você falar assim, assistir e não faz sentido, sai. É só pedir devolução, a plataforma automaticamente devolve. Você nem precisa falar comigo nem nada. A plataforma devolve, tá? As pessoas que fecharem ainda hoje até meia-noite, eu vou dar um bônus, tá? Que é uma sessão comigo, uma sessão de 1 hora. Você vai ter 1 hora para conversar comigo pessoalmente, eu e você, tá? É uma sessão de 1 hora para conversar comigo. Essa sessão de 1 hora minha, se eu tivesse que destrinchar o preço do valor da minha hipnoterapia, ela é mais de R$ 1.500. Hoje eu cobro na hipnoterapia, tá? Então, é uma sessão de conversa para a gente alinhar a rota que você quer traçar na sua vida ali no clube. Então, eu vou te ajudar a alinhar essa rota. Ó, vai por esse caminho, vai por aquele ali, tá? Então, quem fechar ainda hoje vai ter. Eu já coloquei aqui no chat o link para entrar no clube. Você tem um link aí que você clica direto por R$ 150, tá? Eu coloquei também um link para você conversar com alguém no WhatsApp, se você quiser conversar com alguém da equipe. Ah, eu tive ainda alguma dúvida, não fez sentido para mim, eu não sei como fazer isso. Chama ali no WhatsApp e tem um link ainda com a página do clube com mais informações. Eu vou te falar uma coisa, a sua personagem aí dentro, a voz, lembra da voz? Ela vai dizer, a primeira coisa que ela vai dizer é: você não tem dinheiro para isso. Bom, primeiro, sobre dinheiro eu já te falei, R$ 5 por dia você tem. A sua essência ela tem que responder o seguinte: eu não posso continuar perdendo dinheiro tomando decisões baseadas em medo. É isso que a sua essência tem que responder. A sua personagem vai dizer: você não tem tempo para isso. A sua essência tem que dizer: eu tô cansado de perder o meu tempo com procrastinação, com indecisão. O clube não tira o meu tempo, ele devolve o tempo. A sua voz, a voz da sua personagem vai dizer: e se não funcionar para mim? A sua essência tem que dizer: o que definitivamente não está funcionando é continuar do jeito que está. É isso que não está funcionando. E eu já te falei, se você achar que não funciona para você, você tem 7 dias. Vai lá, assiste, não tem problema. Ah, Igor, mas poxa, tem conteúdo super valioso lá, a pessoa vai assistir 7 dias de graça e pode sair. Não tem problema. Se você achar que não vale, saia. Não, não tem problema. Eu quero as pessoas ali dentro que estejam de fato comprometidas e que saibam do valor desse produto. Porque a minha entrega é absurda. Eu estudo pra caramba, eu crio conteúdos, então não tem problema nenhum. Se você achar que não vale, tá tudo certo, sem ressentimentos, tá? Então, esse momento é um momento de escolha da sua vida. Você tem duas portas. A porta um é a porta do conforto, ou melhor, do conhecido.
Você vai continuar nessa, vai entrar por essa porta, você vai agradecer pela aula de hoje, você vai falar, ah, foi legal, entendi algumas coisas, e você vai continuar na vida que você já conhece. É a vida onde a sua personagem continua no comando. Uma vida segura, previsível, só que limitada, tá? A porta 2 é uma porta do desconhecido. A porta do desconhecido, ela dá ela mexe, ela dá esse negocinho aqui dentro. Ai, meu Deus, será? Ai, o clube, ela exige coragem. Ela é uma porta de decisão, tá? Só que atrás dela tá um ambiente com ferramentas, pessoas que vão garantir que você trace a rota da vida que você quer. Então essa escolha é sua, mas lembra de uma coisa, não decidir também é uma decisão, tá? É a decisão de entregar, por exemplo, o controle da sua vida para sua personagem. Eu não sei você, mas eu fiquei cansado de viver essa vida em algum momento e eu mexi para isso. Então assim, clica aí no link, eu botei no chat, se inscreve no clube, tá? Quem tiver dúvidas pode mandar aqui agora no chat também que eu respondo as dúvidas, tá? Porque assim, pessoal, um ano passa muito rápido. E você vai estar daqui a um ano na sua vida em algum lugar. Em algum lugar você vai estar na sua vida. A questão é onde. Onde? Imagina. Imagina essa cena, você daqui a um ano. 13 de outubro. É hoje. Dia 13 de outubro você tá. Como é que você se sente? Você não fez nada. Não entrou no clube. Como é que você acha que você vai se sentir? Provavelmente igual a hoje, né? Se você fizer um retrospecto de um ano atrás, mudou pouca coisa, se você não colocou nada evidente na sua vida. Agora imagina outra cena, você acorda, se sente bem, se sente paz, olha no espelho e gosta da pessoa que você vê. Não porque ela é perfeita, mas porque ela é real, é quem você é. Você tem clareza sobre o seu propósito, sobre a sua vida, sobre o seu dia. Você não age por uma disciplina fútil, você age com a disciplina guiada pro caminho que você tem. Isso é o clube. Então, clica no link. Quem tiver dúvidas, eu ainda vou responder o chat aqui, tá bom? O personagem tá gritando na sua cabeça, não deixa ele tomar conta da sua vida. Ele tá te dando mil motivos lógicos para você não clicar, e eu digo para você, esse é o momento de você assumir o controle da sua vida. Se você ainda tiver alguma dúvida, clica no link ali, conversa com alguém da minha equipe e vem pro clube. Eu tô te esperando lá, tá bom? Pessoal, muito, muito obrigado pela noite de hoje. Foi incrível. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat. Se não, dentro de poucos segundos eu vou encerrar aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Foi uma honra ter guiado vocês aqui por essa desconstrução. A gente se vê numa próxima. Assim que tiver qualquer outro tipo de conteúdo, mantenham-se lá no grupo, porque eu vou postando lá as novidades também. Tá bom? Uma excelente noite para vocês. A gente se vê numa próxima. Beijos, tchau!